O último filme que eu assisti no cinema foi um filme do Elvis em 2022. Ele foi uma experiência bem ruim. Parecia, sabe quando a gente tem um sonho que nada casa com nada? Parecia um filme de TikTok. Uma cena pulava pra outra, em que nada se conectava com nada. Aí depois disso eu fiquei tipo, não sei se eu quero ver outro filme, biografia de cantor, né? Eis que fui assistir o trailer do Michael e eu fiquei assim, nossa... Por quê? Ele é dos mesmos criadores, roteirista, não vi ali, da pessoa que fez o filme do Queen. E o filme do Queen eu achei muito bom. E agora eu fiquei assim, com ciricutico. Nossa, mas passou uma vibe de que alguma marca me contratou, né? Mas não foi não. Tudo paga aqui do nosso bolso mesmo, né? Pra eu poder fazer desse tempo aqui milagre, gente, o que eu quero fazer aqui. E hoje que eu precisava do meu cabelo ondulado, aí o que aconteceu? Vocês não têm noção da beleza que é isso aqui. Eu tô realizando um sonho. Meu Deus. Gente, eu acabei de ver um vídeo de jovens se divertindo na década de 90 e 2000. Eram filmagens reais. Gente, eu fiquei muito chocada porque era um grupo de várias pessoas e todo mundo com a mão livre. Tipo assim, ninguém segurando nada, sabe? Eu fiquei um pouco chocada. Também deve ser porque eu tá de madrugada. Gente, eu fui dormir às 10 horas da noite. Eu acordei às 2h30. Terminei de gravar agora outro vídeo. Eu preciso pro terceiro. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Só que eu preciso esperar amanhecer. Porque ele tem a vibe do amanhecer. Não dá pra fazer no escuro. Eu tô no limbo, que eu não posso dormir. Porque daí, daqui a pouco eu já tenho que levantar. E eu sei que se eu dar um cochilo vai ser aquele sono pesado. Não posso. Vocês fazem companhia pra mim? O que você tá achando? Então é bom, gente, é bom. Mas crossfit é mais legal. Mas então por que você tá fazendo? Pra dar um estímulo diferente pro corpo. Não adianta, gente, parece que depois você entra pro crossfit, que você vê que você tem que ter força com cardio ao mesmo tempo, e você volta pra uma coisa que por mais que seja concentrando ali na força, ainda assim é diferente. A forma como o crossfit trabalha a tua cabeça é diferente, gente. Ele parece que ele desbloqueia um negócio aí. A parada mental que só o crossfit tem. Que só quem faz pode explicar. Como eu sou uma coach muito aplicada, já deixei no quadro o ódio para amanhã, pensando no meu aluno lesionado. Mas eu sou uma professora muito boa, né? Ano passado foi assim, o ano da decoração da minha casa. Eu compartilhei tudo com vocês. Eu consegui deixar a minha casa assim, a minha cara. Eu olho agora pra ela e falo, não, isso aqui sou eu. Muita pegada antiga, vintage. E de novembro pra cá, eu senti que esse lado criativo de decoração deu uma apagada. Eu fiquei pensando, nossa, de certo acho que é porque eu já explorei muita coisa, então acho que não tem mais o que explorar, né? E não me veio mais nenhuma ideia. Então eu explorei muitos lugares mesmo. Eu já tô naquela linha tênue entre o arriscado, sabe? Pra ficar muito demais. Não parei de consumir, né? Porque pra você ter ideias do que fazer pra sua casa, você precisa consumir esse tipo de coisa, né? Tá em constante contato com isso. Eu não tinha parado. Eu falei, então tá bom. De certo foi isso, então, né? Paramos por aqui. Eis que da semana passada pra cá, foi literalmente assim, do dia pra noite, foi me surgindo uma ideia. Um dia após outro. Eu tô com mais 5 ideias pra fazer na minha casa. Vou começar com a primeira. Eu queria muito colocar uma cortina nesse quarto aqui e queria que fosse estampada com uma estampa de sofá. Só que como vocês podem perceber, já tem muita informação, né? Tem cor aqui, tem as cores do quadro, essas cores aqui da parede, tem o branco, há um amadeirado aqui. Então, pra que colocasse uma cortina que tivesse estampa e não ficasse brigando demais, ela precisaria ter uma harmonia de todas essas cores que tá aqui. Eis que minha mãe tinha uma cortina lá na casa dela, que eu falei, nossa, é muito bonita aquela cortina. Falei, mãe, tira uma foto pra mim da tua cortina, porque eu vou atrás de um tecido igual e eu mesma vou fazer. Ela falou assim, não, Marina, pode deixar que eu te dou a minha cortina. Eu falei, sério? Então é essa cortina aqui, como vocês podem perceber assim de longe, tem as mesmas tonalidades da parede que tem aqui. E mostrando mais de perto, inclusive o tom de marrom, que é o mesmo que tem no teto. Os nuances de verde, até esse amarelinho aqui, que se repete aqui. E para trazer um lado assim, que não é só a natureza, tem esse desenho, essa arquitetura antiga aqui, que ficou perfeito. Peraí.
Parece que eu saí pra passear, saí pra pedir emprego. Nos 2 lugares que eu fui. Dentro do meu nicho, é claro, né? Gente, olha aqui os calos. Uma dica pra você que quer melhorar a qualidade do seu sono, tá? O que eu vou falar aqui não é o óbvio que, não tem nada estimulante, como café, tenha horários, isso aí já é o óbvio, né? Fica usando o celular, não é nada disso. Que é você concentrar a maior parte das suas calorias na parte da manhã e à tarde, porque tem diferença você consumir 1.000 calorias de manhã e 1.000 calorias à noite. Eu não tô aqui falando de engordar, emagrecer, eu tô falando em como seu corpo trabalha. Por quê? Durante o dia, você tá se movimentando, teu corpo tá ali fazendo a digestão. À noite, teu corpo ele já tá se preparando para dormir, então o foco dele é descansar. Se você é daquela pessoa que vai comendo só pouquinho, né, durante o dia, e à noite, porque uma hora a fome vem, provavelmente vai ser à noite, né, que você vai estar mais cansado, e você come, acaba comendo muito mais, à noite ele tá se preparando para descansar. Aí o que ele vai começar? A trabalhar. Ou seja, vai ser afetada a qualidade do seu sono. Ainda que você durma, mas a qualidade do sono não vai ser a mesma. Normalmente, minha última refeição costuma ser às 5 horas da tarde. Mas, pelo menos uma vez por semana, a gente pede pizza. Eu acabo jantando mais tarde, né? Lá pelas 9 ou 8 horas da noite, né? Eu vejo claramente como o meu sono fica diferente. Primeiro que eu acordo mais vezes e eu acordo com sede. Porém, os dias que normalmente minha última refeição ali é pelo menos 3 horas antes de eu dormir, é outro. Eu durmo muito melhor, eu acordo também muito melhor. A música da Madonna tá em alta por causa do filme do Diabo Veste Prada, né? Ontem rolando no meu feed, essa música rodando solta, simplesmente me veio na minha cabeça que quando eu tinha 12 anos, eu tinha um DVD da Madonna que tinha a coreografia dessa música. Gente, sem mentira, faltava 10 minutos pra eu sair de casa, eu fui pesquisar qual que era o DVD, eu vi a música, tipo, umas 2 vezes, coloquei o celular pra gravar e falei, vamos ver se eu lembro. E saiu aquilo lá, isso aqui, que vocês viram? Uma vez, gravei uma vez e foi. Eu falei, eu não vou repetir. Porque se eu ficar olhando e fazendo, parece que eu fiquei imitando a coreografia e vai perder a essência de eu lembrar da infância, entendeu? Eu acho que quando eu tinha 12 anos foi o meu auge de fã da Madonna, isso foi em 2006. Mas eu gostava da Madonna dos anos 80. Eu queria ser a Madonna ou a Cyndi Lauper daquela época, né? Mas já era a época do Orkut e eu fiz um perfil fake da Madonna que era madoníaca. Você tá rindo? Não entendi. Gente, 12 anos, né? 12 anos passa. Se fosse 14, 15, já tinha que dar uns tabef, né? Provando pra vocês que eu aplico aquilo que eu falo. Pelo menos tento, né? Curitiba não parava de chover, tava já com ciricutico pra sair, pedalar, correr. Falei, vou sair pra correr. Aí, ia na minha avó, levei um pãozinho pra ela aqui e fui correndo com o pãozinho quentinho aqui, ó. A aguinha aqui, beleza, tal, deu calor, e amarrei essa blusa aqui atrás. Aí depois de lá, precisava comprar um rodo, umas coisas na Cristina. Vim com o negócio aqui, ó, correndo aqui, ó, desse jeito. Eu poderia ter ido de carro, porque é bem a hora que meu marido ia sair de carro e eu poderia pegar carona. Mas, às vezes, a gente tem que dar uma dificuldade ali pra nossa vida para as coisas certas. Os atores, né, de filmes, novelas, enfim, né, quando eles contracenam juntos, que eles fazem um casal, eles passam por um teste de química entre eles, né? Eu nem sabia disso, mas eu fiquei pensando que faz todo sentido isso, né? Por quê? Se até na vida real a gente já julga casais, gente, todo mundo já fez isso. Aqui, ó, no off, de olhar pra um casal e falar assim, esses aí não fazem. Ou olhar pra um outro e falar assim, não, esses aí tem uma frequência boa. Ou, não, aqueles ali fazem todo dia. O que determina, não sei, mas a gente julga. Quanto mais se tratando de uma novela, de um filme, quem é telespectador tem que sentir isso também, né? Semana passada eu falei que eu tinha saído para procurar emprego dentro da minha área, e vocês sabem que toda semana eu sempre
pedalo e mostro o lugar que eu vou, que é sempre esse lugar. Pois o que eu fui fazer? Pedir parceria. E o que eles fizeram? Me enviaram. Eu tava gravando, gente. Gente, que delícia. Nossa! Ai, não, Marina, porque você... E de mau gosto? Você vai estar podendo me acusar? Acho que não, gente. Preciso dar um upgrade da minha nova dieta pra vocês, mas eu tenho que esperar 20 dias pra eu contar o que eu tô fazendo. Todas as vezes, sem exceção, que alguém falou do meu corpo, ou eu vi alguém falando do corpo de outra pessoa, nunca é uma pessoa que eu olhasse e falasse assim, pô, ela tem um corpo legal. Não, se ela tá falando, então é porque ela pode. Não, é sempre uma pessoa que não dá exemplo de nada. Nem no corpo e muito menos nos hábitos. Por outro lado, eu já conheci pessoalmente, gente, não tô falando de coisa de Instagram, não. Mulheres maravilhosas, assim, de corpo, né? Que ainda pra dar um tapa na nossa cara, ainda com filho. Corpos, assim, incríveis. Mulheres que eu, particularmente, seria uma honra se elas me esculhambassem. Elas sempre tiveram atitudes opostas. Elas sempre tiveram atitudes de incentivar, nunca de rebaixar uma outra pessoa. E o sem noção que fala do corpo da outra, né? Ainda diz claramente que ela faz isso, mas que ela é super bem resolvida com o corpo dela. Ou seja, ainda é mentiroso. Mentirosa. Mentiroso. Vai ofender a todos. Ainda falando sobre corpo, outra coisa que eu acho podre do ser humano. Vocês estão lá numa discussão, que enfim já é ridículo, né? Dois adultos que ficam um discutindo, falando por cima do outro, ninguém entende o que o outro tá falando. A cena já é feia. Aí a pessoa, ela quer deixar o buraco pior ainda. Aí o que ela faz? Ela quer ofender a pessoa usando alguma característica física que ela tenha. Falando alguma coisa a respeito da aparência da pessoa. Acho mais baixo. Porque me lembra criança, né? Normalmente os primeiros bullying, né, que a gente recebe é na infância, quando a gente vai pra escolinha e daí a gente chega em casa porque o colega falou alguma coisa do nosso nariz, falou, sabe, alguma coisa da nossa orelha. E daí os adultos trazem isso pra vida adulta, né? E normalmente o adulto que faz isso, que usa da aparência pra ofender o outro, é o mesmo adulto que reclama de criança que faz birra. Só que ele também é um adulto que faz uma birra, que age igual criança. Foi por um outro caminho. Queria dar uma dica pra vocês falando de valores mesmo pra ficar mais fácil. Meus equipamentos, tanto a minha câmera quanto a lente, eu comprei usado. Quando a gente compra é separado, tá? Por eu ter comprado usado, eu economizei aí mais ou menos uns 6 mil reais. Quando você compra uma coisa que ela é nova, além de você pagar mais caro, mesmo que tenha assim 2 meses de uso e você coloca pra vender, o preço você já vai ter que colocar ali bem mais baixo. Então só aí você já vai sair perdendo bastante. Agora, se você comprou algo usado, deu 2 meses ali, você desistiu, quer vender de novo, não quer mais aquilo, você pode vender provavelmente pelo mesmo preço que você pagou. Ou seja, você teoricamente ainda está ganhando. Foi o que aconteceu com a minha lente. Eu troquei a lente da minha câmera. A lente que eu comprei, ela já era usada, já fazia quase 1 ano e pouco que eu fiquei com ela e resolvi vender. E eu consegui vender praticamente pelo mesmo preço que eu paguei na época. Ela desvalorizou muito pouco, então eu acho que valeu super a pena. Diferentemente se eu tivesse comprado novo, ela teria desvalorizado ainda mais, teria perdido mais dinheiro. Mostrei pra vocês como que estava a situação do meu capacete em 3 meses de uso, pois nesse mesmo tempo eu troquei a cestinha da minha bicicleta. Não, vocês precisam ver o jeito que tá isso aqui. Ele saiu aqui, saiu aquela parte aqui. Olha a situação que o bichinho está. Como dá pra ver, ele é desse arame bem fininho. Aí eu comprei, gente, esse aqui. Olha a robustez desse. Eu acho que agora esse negócio vai ficar bom. Assim que meu marido instalar pra mim, eu mostro pra vocês e coloco o link. Eu acho que agora a bicicleta se destrói, mas o cestinho vai se manter intacto. E eu amo a estética da minha bicicleta, que o único público que pode atrair é nóia. Então, às vezes eu fico preocupada se vai roubar ou não. Mas, gente, não dá. Como? Messar. Eu vou messar isso? Messar. Quer que eu meça? É. Quer que eu meça? Você quer saber as medidas desse aqui também? Pra você
14 mil. 14 mil. 14 mil. Preço bem em conta. Bem em conta. Eu acho que pro senhor que é um cliente assim... O Jack não tinha dinheiro pra sustentar o próprio vício, porque no filme aparece ele tendo que ficar pedindo cigarro pros outros. Aí teve uma hora que ele precisa arrumar o cabelo, ele não tem gel, ele tem que ficar passando guspe no cabelo. Aí pra piorar, tem uma conversa lá, que ele tá naquela reunião lá com a primeira classe, e a mãe da Rose questiona, né? O que você faz da vida? O que é seus planos? Ele só fala assim, né? Eu tenho ar nos pulmões e papéis. Aí a Rose olha e fala assim, gente, é isso que eu quero pra minha vida. É esse homem. Ai, Marina, mas o Cal, ele era agressivo. Gente, ele viu a noiva dele agarrada com outro homem, fumando, bebendo. Você queria que ele falasse assim, amor, tá tudo tranquilo, tá tudo certo. Se o navio não tivesse afundado, eles iam ficar fugindo, os dois, assim, pra lá e pra cá, dentro do navio, igual dois adolescentes. O Jack talvez pedindo esmola, ela talvez grávida. Ainda bem que ele morreu, né? Livrou ela de um futuro merda. E o problema não era o Jack ser pobre, era como ele encarava a vida. Ele não tinha perspectiva nenhuma, inclusive ele deixou bem claro pra ela, ó, eu não tenho nada pra mim, imagine pra você. Ela, ouvindo isso, ainda abriu as pernas pra ele, com 2 dias que ela conhecia ele. Tipo assim, onde que Jack enfiou o brinquedinho dele há uma semana atrás? Porque ele era aventureiro. Onde que ele tava? Porque não tinha preservativo na época. Por isso que eu falei, 2 adolescentes correndo pra lá e pra cá no navio. Se mereciam. Eu achei isso aqui, eu vi no TikTok, no ASMR isso aqui, eu vi isso aqui e comprei. Gente, hoje eu fui numa loja hospitalar porque minhas luvas cirúrgicas tava tudo no fim, né? Eu não tinha ainda entrado numa loja que vende utensílio hospitalar. Eu me senti assim, um parque de diversões, eu fiquei assim, encantada. Gente, eu via uma tala, eu ficava assim, nossa. Aí eu via assim um pacote cheio de gás e eu falava, meu Deus, acho que eu quero isso aqui. Aí tinha uns negócios de fisioterapia, eu falei, meu Deus, meus olhos brilhavam. O que você levou? Só isso aqui mesmo. Vamos de review do filme? Ai, Marina, com você já é a 18ª pessoa que tá falando sobre isso. Pois você tem que aguentar. Menina, o diabo virou anjo de luz mesmo, né? Gostei que a Miranda manteve a mesma identidade visual, o mesmo estilo, que isso casa muito com a personalidade dela. Ela é muito decidida, segura, e quando ela tem uma identidade de imagem muito bem estabelecida, isso combina muito com a imagem que ela passa de segurança. O que é essa identidade? É manter o mesmo corte de cabelo por muito tempo, manter a mesma cor por muitos anos, ter o mesmo estilo, mesmo vivendo dentro da moda, não se deixar levar pela moda, mas manter a essência do estilo que ela tem, que todos nós temos, inclusive quero fazer um vídeo sobre isso. Em geral, eu não diria que foi o Diabo Veste Prada 2, eu diria que foi o Diabo Veste Prada 1, só que com a versão com eles mais velhos. Eles meio que seguiram a mesma coisa. Eu achei bom, mas também não supera o primeiro. Realmente nada a ver aquela cena da Miranda indo na classe econômica. Sabe que a Miranda é o diabo. Ela jamais ia aceitar aquela situação, né? A Miranda teve que ser podada muitas vezes, mas eu achei que ela deu uma melhorada. Então eu achei que ela evoluiu de certa forma. Diferente da Andy, mas isso foi uma perspectiva minha, uma expectativa que eu criei. Gente, 20 anos depois eu pensei que a Andy ia estar mais madura, mais segura, mas não. Ela tá no corpo de uma mulher de 40 anos com a mesma mentalidade de 20 e poucos. Então com as mesmas atitudes, aquele jeito afobado, insegura, sabe? Aquele romance também sem pé nem cabeça. Parece que ela rodou e tá no mesmo lugar depois de 20 anos, entendeu? Achei que é um filme que tá muito bem ambientado no ano que a gente tá. É um filme que você vai olhar, daqui 10 anos você vai falar assim, em 2026 estava acontecendo exatamente isso. A questão, gente, do celular era o tempo todo alguém segurando o celular pra fazer tudo. As linguagens, os memes atuais também foi usado.
começou. Às vezes a gente olha pra uma pessoa e fala assim, nossa, fulano tem um olho muito grande, ai, tem um nariz muito grande, ai, tem a boca muito grandona demais. Mas às vezes a gente não para pra observar o restante do que tá em volta. Por exemplo, olha só que interessante essa imagem aqui. Aqui as duas têm exatamente o mesmo olho, tá? É exatamente igual. Só que pode reparar que nessa imagem aqui a impressão que dá é que o olho é maior. Por quê? Porque o nariz é pequeno e a boca é pequena. E aqui, embora seja o mesmo olho, não parece grande. Por quê? Porque tem harmonia com o nariz e com a boca. Então, pessoal, às vezes você tá aí criticando o teu nariz achando que é grande, quando na verdade só precisa dar uns retoques nas outras áreas do seu rosto e não ir pra uma mesa cirúrgica. Encomenda? Não lembro de ter pedido isso. Essas fotos antigas, esses dias eu postei essa foto aqui sobre essa tendência que teve dessa bota que é aberta atrás, né? E olha como a gente se deixa influenciar, né, pela moda do momento. Porque eu sempre tive uma agonia de roupas que esquenta muito em cima, mas é muito descoberto embaixo. Me dá uma sensação estranha, me causa um certo desconforto, que é por causa dessa bota. A bota não serve pra deixar o pé quentinho. Aí quando você vê um negócio aberto ali, na ponta, com os dedos pra fora, não dá um desconforto? Outra coisa que eu sempre tive agonia, esses coletes, eu nunca entendi. Os braços você continua com frio, ele só causa volume nessa região. Ou, por exemplo, a pessoa tá com um sobretudo, que é bem quente, aí na parte de baixo ela tá com as pernas de fora, assim, aparecendo sem uma meia, sem nada, e, sei lá, um escarpão. Também me dá essa sensação de frio, de que parece que tá alguma coisa tá faltando. Eu já vi, por exemplo, a pessoa com casacão e de chinelo, com o pé de fora, sabe? E no Tribunal de Microscópicas Causas de hoje, pauta: frases desnecessárias dentro de um comércio. Oi, tudo bem, como você tá? Ai, Marina, mas a pessoa tá sendo educada, ela tá melhor do que ser mal educada. Com certeza, olha, concordo. Mas você também não concorda que é uma conversa falsa? Você nunca vai responder. Eu não sei, gente, eu como cliente, assim, né? Não tô nem falando como atendente. Pra mim, atendimento bom. A pessoa não precisa nem dar bom dia. Ela só fazendo o papel dela ali sendo rápida, não me oferecendo coisa que tá na loja, fazendo o papapum ali. Gente, pra mim é o melhor atendimento que tem. É que nem Uber. Se eu entro no Uber e ele tá mudo e quando eu saio ele tá calado, pra mim é o melhor Uber que existe. Tanto é que foi só em 2025 que foi quando a gente fez o nosso box aqui em casa, que eu não tava mais focando em ser melhor, em performar, em querer cada vez dar o melhor, melhorar. Que foi quando eu consegui o meu processo de emagrecimento, né? Inclusive eu falei uma vez sobre isso, né? Não tem como você querer performance no esporte e buscar estética ao mesmo tempo. Referindo a uma estética específica, porque o esporte em si, ele vai moldar o teu corpo, ele vai deixar ele mais bonito, mas às vezes você quer uma coisa específica, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu fazia o treino do boxe e fazia os acessórios também, que era pra complementar, pra melhorar justamente a performance no CrossFit. A performance não combina com déficit calórico. Você precisa de energia pra você fazer o que você quer fazer. E o déficit calórico, agora que eu passei, que eu sei realmente na prática o que é, você vai passar por um período ali meio capenga, entendeu? Inclusive, eu tô seguindo duas meninas que estão fazendo um ciclo de maratona, né? Que elas estão se preparando pra uma maratona. E é meses de preparação. E é impressionante como todas tiveram que abrir mão por um certo período da estética pra poder ter uma performance dentro do esporte. Ontem eu repostei aqui um Reels de uma moça explicando que beleza não é relativo, mas que gosto é. Faz muito tempo que eu queria trazer esse assunto aqui, mas eu não conseguia trazer de uma forma sucinta. Sabe quando você sabe na teoria, mas na hora de explicar você fica meio confuso? Pois naquele vídeo ficou muito mais claro. Ele ainda assim ficou um pouco longo, mas se você não quis assistir tudo, então fica aqui comigo que eu vou falar de uma forma bem simples. Beleza é aquilo que é óbvio. Nosso cérebro não precisa pensar muito pra identificar se aquilo é bonito ou não.
Antes, quando a gente olha em questão de segundos, a gente já consegue identificar se uma coisa é bonita ou não. É quase que natural, é quase que inconsciente. Por exemplo, quando você olha para um pôr do sol, você nem questiona, você sabe que aquilo é bonito. Agora, quando você olha, sei lá, para um quarto que está desorganizado, que tem desordem, não segue um padrão, o cérebro já interpreta aquilo com desordem. Um cabelo que está bem arrumado, alinhado, automaticamente teu cérebro vai interpretar como algo belo. Um cabelo bagunçado, desordem. Diferente do gosto. O gosto, você condiciona o seu cérebro a gostar daquilo, ainda que ele não seja belo. Então, às vezes, você fica exposto a uma situação que pode ser que aquilo, de início, você não tenha gostado tanto, mas por estar sempre exposto, você passa a encarar aquilo como normal e, consequentemente, a gostar, ainda que ele não seja bonito, porque aquilo, pra você, se tornou normal. Então, como saber se o que eu gosto é belo ou eu só gosto porque eu condicionei meu cérebro a se adaptar àquilo e ele se acostumou com aquilo? O belo, gente, ele é óbvio, ele permanece por muitos anos, ele se repete, é algo que vai durar por muito tempo. E a gente tem uma tendência a permanecer numa zona de conforto. Então a gente sempre escuta os mesmos tipos de músicas, os mesmos entretenimentos, os mesmos filmes. Então o primeiro passo é abrir esse repertório. Quanto maior você abre esse repertório, menos obsessivo a gente fica em uma única coisa e mais a gente expande. Também intelectualmente, né? Galera, ele não morre no final, porque como já diria aquela bela canção, o que é imortal não morre no final, não é mesmo? A atuação do menino é impecável, não tem nem o que falar. Nossa, tinha vezes você olhava e falava, meu Deus, é o Michael. E nesse meio artístico, pouquíssima gente vale alguma coisa fora do palco. O Michael valia no palco e fora do palco, viu? Como pessoa. Mesmo em cima do palco, teve uma situação em que ele não queria estar presente, mas assim, entregou profissionalismo. Impressionante que ele sempre foi assim, meio retraído, meio tímido, mas em cima de um palco, o menino se revelava, né? Só senti um pouco assim de falta de ter uma história a mais sobre a dança, né? Porque era ele que fazia as coreografias, né? Então, como que surgia as ideias? Não mostrou muito, foi mais pro lado mesmo musical. Olha, valeu, viu? Ai, mas se você vive economizando seu dinheiro, então seu dinheiro vai aonde? Nisso aqui, ó. Ai, meu Deus, que coisa mais linda, gente. Olha só, monitoramento dos batimentos cardíacos. Mas não basta só isso. Temos também aqui, ó, o raio-x do paciente. Temos também aqui um testezinho de Snellen, também aqui o meu crachá, pra dizer que eu realmente sou uma doutora. Provando que eu realmente sou uma médica de verdade. Olha esse aqui pra ver a temperatura, gente. Ele vai mudando. Aqui, ó, tá vendo? Esse aqui, ó, pra ver a pressão, ó, que vai girando o negocinho aqui pra fazer o ecocardiograma, ó. Aí tem até a luzinha, dá pra fazer um siga-luz aqui também. Os remedinhos, olha. Não tem nada, né? É vazio. Aqui também, ó, pra ver o coração, né? Não vem montado, você tem que montar tudo em casa. Veio mais essas coisinhas aqui, mas eu acho que esse aqui eu não vou usar porque eu já tenho uns melhorzinhos, sabe? Achei ele muito duro. Infelizmente, não poderei estar participando dessa trend de casal que mostra o que você jogaria fora do itens que a pessoa tem. Não vai estar podendo acontecer aqui, porque quem monitora o guarda-roupa do meu marido sou eu. Então, se eu acho feio, eu já jogo fora antes mesmo dele saber. Se ele tá precisando de alguma coisa, sou eu que também escolho antes mesmo dele saber de alguma coisa, então sou eu que comando. Ah, mas ele também não tem alguma roupa que você use que ele não goste? Meu marido não presta atenção nisso. Até porque a forma que ele mais gosta de me ver é sem roupa. Tem uma taquinha? Já sabemos que o fisiculturismo, ele é um esporte estético. Ele é para apresentar um corpo bonito. Mas olha que doido, ainda assim, quando a gente olha uma imagem dessa, automaticamente a gente tende a associar com uma pessoa que está no auge da força. Mas pasmem, a pessoa que subiu no palco assim, ela está no auge da fraqueza. A pessoa tá fraca, tá sem energia. Todo mundo que já acompanhou alguém que foi pro fisiculturismo, estava em preparação, principalmente nos últimos dias, a pessoa tá fraca, porque ela tá sem energia no corpo, porque tá em déficit calórico, tá com pouquíssima gordura no corpo, então a pessoa vive cansada, na verdade.
Isso aqui é leite. A Marina põe e joga fora que o negócio tá estragado. Gente, isso aqui é um leite vegetal concentrado. Ele é barista, né? Ou seja, pra fazer café. E aqui diz que ele rende 4 litros. Ele pede pra dissolver em água, mas eu gosto de misturar um pouco com leite normal, porque ele fica um gosto mais equilibrado. Tem um leite de aveia que eu gostava, que ele saiu do mercado. E eu tô atrás de um leite que seja parecido com aquele. Eu achei que ele ia ser mais cremoso, mas eu achei o sabor bem bom. Bom que desse jeito você pode controlar se você quer que fique um gosto mais forte ou não. Eles têm também de castanha de caju, gente. Achei muito interessante, nunca tinha visto isso. Você olha assim, ele parece um mel, né? Um caramelo. Muito doido. Magras, 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 até você cair na cama de um... A última vez que eu saí pra fazer corrida, assim, de longão, foi em novembro. Porque isso aqui que eu mostro pra vocês, né, toda semana, eu vou de bicicleta, né? Mas de corrida, em novembro, acho que eu fiz 30 km. E desde lá, acho que eu devo ter corrido pouquíssimas vezes, tipo assim, 6 km. Como que eu decido? Do dia pra noite. Eu falo, amanhã eu vou. Até então, eu tinha saído pra comprar um leite e ia dar 16 km. O que já era bastante coisa. Eis que o negócio me mostra 25. Jesus. Nossa, esse explicador é insuportável que eu tô indo no meu joelho. O melhor foi eu falando pro paciente assim, ó, isso aqui a gente tá acompanhando teu batimento cardíaco pra ver se a sua pressão arterial melhorou. Marina, o que é isso aqui? Isso aqui é uma tomografia de um joelho. Viu só como eu sei, eu entendo? Fofa demais. A indústria wellness quer acabar com o seu dinheiro, com o meu, e aparentemente tem dado certo. Koala de morango. Eu tenho vontade de experimentar isso aqui faz tempo, mas eu não vou comprar o pote, não. Eu não sabia nem que tinha o sachê. Diz as blogueiras que tem gosto de Nesquik. Isso aqui é pra você tomar antes de dormir, que melhora a qualidade do sono. Tô tomando por causa disso? Claro que não, porque a gente sabe que a única coisa que melhora o sono é rotina. Dormir e acordar no mesmo horário. Não é ter uso de tela, um monte de assunto que eu já falei aqui. Eu comprei pela experiência. É um morango mais suave, eu diria que até uma presença de umas frutas vermelhas. Não parece whey, que às vezes pode associar isso, né? Aquele gosto residual. A gente, ele é gostosinho.